noite, sejam bem-vindos à nossa live sobre consultoria. Hoje nós vamos falar sobre consultoria em decoração de interiores e de que forma as consultorias elas podem alavancar a carreira, né, de quem está começando agora na área como designer de interiores. Então, consultoria é um serviço incrível, é uma carta na manga para quem trabalha com design de interiores e hoje vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Pessoal, já vão encaminhando a live aí, o convite para quem é amigo, né, de vocês, para quem vocês acham que vão se interessar também por esse tema, né, pela consultoria. Hoje a nossa convidada é a Leia Dias, ela que é designer de interiores, formada aqui pelo IBDI. Olá! Oi, Jennifer! Oi, tudo bom, Leia? Tudo bem. Tudo bem. Então, seja bem-vinda aí à nossa live. Já vou aproveitar também e parabenizar, né, toda a mulherada, você também, né? Hoje, Dia Internacional da Mulher. Isso aí, nosso dia, né? Nosso dia, né? Parabéns aí a todas as mulheres que estão aí na live. E Leia, é muito bom te receber aqui para a gente falar desse assunto, né? Um assunto que a gente adora, que é consultoria em decoração de interiores, né? E falar de que forma as consultorias elas podem alavancar a carreira, né? De quem está iniciando nessa aula. Então, o pessoal que está aí na live, fiquem ligadinhos, fiquem com a gente, vão mandando aí as dúvidas de vocês. A gente já tem aqui algumas dúvidas que a gente foi recebendo na caixinha ao longo da semana. E depois a gente vai ter um presente especial para quem compartilhar a live, tá? Então já vão dando um print aí na nossa live, publiquem no Story, marquem lá o IBDI oficial e também a Leia Designer Interiores. E depois vocês vão ganhar um presentão especial. Então vamos lá, Leia. Acho que você pode falar um pouquinho, né, de você, se apresentar aí para o pessoal te conhecer melhor. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou Leia, né? Eu sou daqui do interior de Minas Gerais. Eu sou formada pelo IBDI desde 2020, né? Foi em março de 2020 a formatura. E foi um processo muito interessante, né? Foi um ano e meio de estudo, né? Muito projeto, todos os conteúdos são feitos à base de projeto, né? E antes mesmo de eu estar formada, eu já recebi uma cliente, né? É uma amiga, mas tudo bem, começa por aí, né? Ou é amiga, ou é familiar, e foi uma consultoria, né? Então, foi o pontapé inicial. Então, a partir daí, projetos, aprendizado, estudando ainda, né? Porque estudar a gente não para nunca. E eu estou muito feliz atualmente, né? No patamar que eu cheguei. Eu sei que eu quero galgar, claro, outros patamares profissionais, mas por ter formado em 2020, eu estou muito feliz até onde eu cheguei até o momento. Ai, que legal, Leia. E assim, essa questão da consultoria, né? Como você colocou ali. Vocês estão conseguindo ouvir bem a gente? Deixa eu ver, a Daniela ali comentou que está travando muito. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente? Comentem aí, coloquem aí nos comentários se vocês estão ouvindo bem a gente, se estão vendo bem. A Dani ali comentou que está travando. Aqui pra gente, a princípio, tá normal. Tá ok. Para mim parece que tá normal. Então tá beleza. Então tem que dar uma olhadinha na internet, Dani. Bom, então como a gente estava falando, né, Leia, como ali você colocou, né, que já no início, né, antes mesmo de terminar o curso, né, você já teve essa oportunidade de fazer a consultoria, né? E isso é bem legal que tu pontuou, porque muitas vezes as primeiras consultorias, elas começam assim, né, com amigos, com familiares, né? Esses são os primeiros clientes, né? Esses acabam sendo os primeiros clientes, né? E conta aí pra gente como é que foi aí esse processo dessa primeira consultoria. Como que você foi desenvolvendo? Bom, para começar, assim, eu percebi, seguindo algumas outras profissionais, né, assistindo muitos programas, inclusive de decoração, eu vi que
eu precisava mostrar meu trabalho de uma maneira mais rápida, e a consultoria permite isso. Quando eu falo mostrar meu trabalho, eu falo divulgar o trabalho. E a consultoria, ela permite que você tenha vários clientes e que ela aconteça de uma forma mais rápida do que você, por exemplo, pegar um projeto de interiores de uma casa inteira de 300 metros quadrados. Então, até você finalizar o processo para poder divulgar aquilo, para as pessoas verem o projeto finalizado, isso vai levar, né, algumas semanas, às vezes até meses. E a consultoria, ela é muito rápida. Em questão de uma semana, você consegue montar uma consultoria e ter o seu trabalho divulgado. Então, é por conta disso, por essa rapidez, também por ser um custo muito viável para o cliente, né, que ela tem um custo diferenciado em relação a um projeto completo, onde você vai ter lá uma maquete digital, né, claro. E por conta disso, por todos esses benefícios, eu pensei, cara, ó, é por aí que eu vou começar, né, para eu me mostrar nesse sentido. Nesse sentido, né? E eu diria assim que a consultoria, como eu estava comentando aqui no início da live, ela é uma carta na manga, né? Que o profissional ele tem. Porque nem sempre o cliente ele precisa de um projeto, né? Nem sempre o ambiente ele precisa de um projeto. Então a consultoria é uma forma também de você chegar até aquele cliente que não tem a necessidade de um projeto ou aquele cliente que ainda está um pouco, né, receoso, não sei, né, se realmente é um projeto, eu quero conhecer o trabalho do profissional, né? As pessoas, assim, você fala o seguinte, nós temos um acesso à informação muito grande. A gente tem o Pinterest, você vai lá, Google Imagens e tal, e com tamanho leque de informações, as pessoas elas acabam ficando perdidas. Então, sim, por exemplo, Léia, eu tenho esse sofá, eu tenho isso, tenho essa cor, tenho aquela, mas eu não sei organizar isso, né? Um ambiente que fique harmônico, que fique aconchegante, que fique a minha cara. Então, a consultoria, ela entra nisso. Ou seja, o próprio cliente, ele já tem os elementos, mas a consultora de design, ela vai fazer isso, ela vai organizar isso, né? E às vezes é até numa conversa, você está conversando com um amigo numa mesa e tal, você vai falando, aí a pessoa fala assim, nossa, eu nem sabia que eu precisava desse tipo de trabalho, né? Então, é realmente uma carta na manga, tanto para nós, designers, quanto para o próprio cliente. Como para o próprio cliente, né? E as suas consultorias, né, Leia? Você trabalha com elas online, presencial? Então, no começo era presencial, né? Mesmo, como eu disse, a minha primeira consultoria foi até em Ribeirão Preto, que é uma cidade do estado de São Paulo, um pouco maior aqui próximo, né? Mas por conta da pandemia, eu me formei em 2020, em plena pandemia, né? Plena pandemia. Então, o que aconteceu? Eu criei esse formato online, né? Fui pesquisando o que fica melhor, porque a gente sempre tem que adaptar ao cliente. A minha primeira cliente pós-formada de consultoria, né? Também não era de Paraíso, e mesmo que fosse, né, por conta de pandemia, então é feita toda uma orientação, por exemplo, para a questão de medidas, né? Então eu oriento a cliente como é que ela vai tirar a medida, né? Claro que às vezes é um cliente que tem essa destreza, ótimo, mas quando não é, cabe ao designer fazer isso, né? Você pode fazer uma espécie de uma cartilha, por exemplo, mostrando as medidas ideais para aquele cômodo, né? Ou então, uma chamada de vídeo mesmo, né? Uma entrevista pelo Zoom e tal, e esse cliente vai te mostrando e vocês vão conversando, né? É como se você tivesse presencial. Tendo uma conexão de internet, um celular que tem uma imagem legal, uma câmera legal, olha, gente, flui numa boa, dá para sentir o cliente, o que ele quer, dá para sentir o ambiente, ter uma noção completa, como se estivesse ali presencial mesmo. Presencial, né? Inclusive, essa era uma das perguntas, das dúvidas aí que o pessoal mandou, né? De que como fazer essa questão, né, das medidas, né? E tudo mais, para poder desenvolver a consultoria. A questão e tem que ser medida assim, bem feita, com cuidado, né, Jennifer? Nós, por exemplo, design, com o tempo a gente vai treinando até o olhar, né? O que cabe, o que não cabe, mesmo sem medir. Então a gente vai dando essa orientação também para o cliente à distância. Não, com certeza. E Leia, uma outra pergunta que surgiu aqui, né? Que espaços que podem ser atendidos por uma consultoria? Que tipos de espaço? Qualquer espaço. Qualquer espaço. Eu ainda não
não tive a experiência de ter em algum momento de eu estar assim, ó, nossa, não tem condições. Qualquer espaço. O que eu fiz de consultoria para home office, por exemplo, nessa pandemia, né? Ou área de estudo para filho, tinha que dividir escritório e área de estudo para filhos, nossa, foi muito grande. E qualquer área de interiores a gente consegue. Não tem limite, gente. Criatividade trabalho, né? Não tem limite. Consegue desenvolver o trabalho. Com certeza. E aqui teve uma pergunta da Adriane, que ela está aí na live assistindo com a gente. Ela perguntou, né? O que podemos fazer na consultoria, né? O que entregar para o cliente? O que entregar. Então, vamos lá. Isso é muito legal, Adriane. Por quê? O cliente, ele não sabe exatamente o que ele está contratando. Claro, ele sabe que ele quer o ambiente dele pronto. Então, é muito, mas muito importante que o design de interiores, ele explique detalhadamente para o seu cliente o que ele está comprando, né? Porque a gente está vendendo algo. Então, o que eu faço com os meus clientes? Ele vai receber o quê? Ele vai receber o mood board do ambiente, né? Com todas as indicações. Ele vai receber uma planilha de compras, né? Para aquilo que precisa ser comprado, né? Ou se ele tem algum móvel, algum elemento, um adorno, que ele vai mandar para uma restauração, para uma reforma. Então, indicar também esses profissionais. Aí você fala, ai, Leia, mas a distância como é que faz? Entre em contato, gente. Ter parceiros nesse momento é fundamental. E hoje em dia a gente não pode falar que eu vou... eu não vou trabalhar só na minha região. Hoje em dia não tem isso, né? A gente faz... O céu é o limite, né? Então, você pode fazer um projeto em qualquer lugar. Entre em contato com parceiros. O Instagram, ele permite isso. O próprio BDI permite isso, né? Eu não sei, os alunos que estão aqui vão ver que são oferecidos trabalhos em duplas. Eu fiz trabalho com um colega de curso lá de Goiânia, tal. Então, é legal e você cria aquele vínculo, né? Então, na região, você vai entrar em contato com aquela pessoa, né? Isso é muito interessante, essas parcerias são muito importantes. Então, esse mood board, essa questão da planilha é muito importante para o cliente, porque ele precisa ter um norte, né? Ele precisa saber onde pesquisar. E o primeiro filtro quem faz somos nós. Porque se você digitar, por exemplo, lá, um sofá de 3 lugares, né? O cliente às vezes vai por preço, ele vai apenas pela fotografia, então cabe a nós fazer esse filtro. Então, é um sofá retrátil, que tem que ter a medida mínima tal e tal, né? Com tecido, qual que é a textura, porque às vezes tem um bichinho de estimação em casa, então você vai especificar um tecido próprio para atender a necessidade mesmo daquele cliente, né? De acordo com aquele contexto. Então, tem que ser detalhado mesmo. Da mesma forma que o projeto, né, pessoal, ele é uma solução para um espaço, a consultoria é a mesma coisa. Ela não é um projeto, é diferente, mas é também uma solução para aquele, né, para aquele espaço, para aquele ambiente, né? Teve uma pergunta ali também da Adriane, quando podemos fazer a primeira consultoria, né, que ela começou agora o curso, ao final do 3º módulo, né, os alunos eles já estão habilitados a atuar, né, como decorador de interiores. Então, vocês já podem realizar as consultorias, tá? Agora, uma pergunta aqui também que a Paula fez, e essa pergunta chegou lá na caixinha também, é como cobrar as consultorias? Preço, cobrar o trabalho, você vai ter que analisar que trabalho é esse. Então, eu pessoalmente, primeiro eu analiso lá no briefing, eu faço 2 briefings. Um, para eu poder saber que tipo de serviço o cliente quer. Porque às vezes ele fala assim, eu quero redecorar a minha sala. Tá, mas redecorar o quê? Às vezes ele só quer organizar o que ele já tem. Entendeu? Então isso vai ter um custo X. Às vezes não, ele vai limpar a sala, ou então é uma casa nova, tá limpinha. Ele quer uma consultoria para mobiliar toda aquela sala, aquele ambiente integrado. Então é a mesma sala, mas são razões diferentes. Então, é um outro tipo de serviço que você vai ter que trabalhar numa tela em branco, né? Sim. Então, esse preço, o que o profissional tem que ter em mente? Quantas horas de trabalho eu vou me dedicar para atender as necessidades deste cliente? E nessas horas de trabalho, né, ele vai converter isso num valor em dinheiro e, claro, montar uma proposta de trabalho, especificando tudo,
o que ele vai fazer, o que o cliente vai receber, né? Você não pode simplesmente falar assim, ah, tá bom, a consultoria é tanto, né? Isso não é muito profissional. Então, você faz uma primeira conversa com o seu cliente, tem uma noção do que ele quer, né? E aí você vai pensar em você, eu como profissional, quantas horas de trabalho eu vou gastar? Você calcula, você estipula quanto é a sua hora de trabalho, de acordo com as suas despesas, né? De acordo com o que você acha. O IBDI dá também no curso essa orientação de cobrança, não é mesmo? Uhum. E a partir daí, então, você estipula, minha hora de trabalho custa tanto. Para esse eu vou gastar, sei lá, 5 horas de trabalho, para esse eu vou gastar 10 horas de trabalho, e assim você consegue precificar de uma forma mais fiel, que fique justa para você e para o cliente também. Porque eu digo que tem que ser bom para os dois lados. Tem que ficar bom para mim, tem que ficar bom para o cliente. Sim, e isso assim que você está falando, né, Leia, da questão, né, do precificar, também é interessante a gente trazer aqui, que assim, não é nada engessado, né? Porque como você falou, Nunca. né, cada cliente, cada ambiente vai ter uma necessidade, né? Às vezes a consultoria, ela pode ser realmente uma conversa, né, com o cliente. Exatamente. Às vezes a consultoria né, vai precisar ali do moodboard, às vezes o moodboard não vai ser suficiente, né? O cliente vai precisar ali de um 3D daquele ambiente. Então é interessante assim, né, o profissional, para quem está, né, buscando trabalhar com isso, né, começar a fazer as consultorias, ter essa visão bem aberta, né? De ter isso, às vezes claro, ele também pode ser para você, mas cada cliente é uma coisa diferente. Eu acho que o grande que aqui é não perder o cliente, né? Não perder o cliente. Um formato diferente, Jennifer, também, eu tive um cliente que ele queria orientação nas compras. Olha entendeu? Só. Então, quer dizer, ele já sabia o que ele queria. Falei assim, você pode me orientar nas compras? O que eu devo comprar, o que eu não devo? Porque ele já veio com um projeto de um arquiteto, né? O arquiteto trabalhou até um certo ponto do processo e a partir dali ele se sentiu meio perdido e eu fiz esse trabalho com ele, né? Quer dizer, o 3D já estava pronto, já estava tudo pronto, mas ele não sentia segurança para fazer a compra. Então, foi uma consultoria de compra. Já foi uma consultoria de compra, né? Então, né, várias soluções, né? A Mar Designer de Interiores, né? Eu também fiz esse trabalho em grupo, foi maravilhoso. Até agora conversamos com os colegas. Essa troca é muito bacana, né, Muito Leia? bacana. Até na outra semana, a Fernanda, ela estava aqui com a gente na live também, e ela estava comentando, assim, né, das parcerias que o pessoal vai formando, né, ao longo do curso, e essa troca, né, essa troca tão rica com pessoas de vários lugares diferentes e que ajuda muito nesse sentido, né, quando você fala de fazer as consultorias online, né, de pegar a indicação de outros profissionais, né, às vezes de estados ali diferentes que o teu, então, assim, tem essa troca, né, essa que é muito rica, né, dentro do grupo. Muito rica e válida, porque aí você vai deixar de arriscar o seu projeto, né, colocar em risco a sua reputação como profissional. Então, você vai já se relacionar e conseguir parceiros mesmo que estão a fim de trabalhar junto, que seguem a mesma linha de trabalho que você e é garantia de sucesso, né, Jenny? É garantia de sucesso, com certeza. Gente, aí eu vi que a gente já vai responder essa pergunta ali falando sobre as etapas da consultoria. Não esqueçam de dar um print aqui na live, compartilhar nos stories de vocês, marquem lá o IBDI oficial, Leia Designer Interiores, né? Leia Designer Interiores, que depois a gente vai mandar lá pelo direct para quem compartilhou a live nos stories, um e-book sobre consultoria, né? Para vocês terem aí já um direcionamento inicial para quem quer trabalhar com consultoria de interiores, tá? Então vão lá, dê o print aqui na live, compartilhem lá nos stories que depois a gente vai mandar para vocês. Leia, uma outra pergunta que a gente teve aqui é como é o auxílio, né, durante a execução? Então, assim, o cliente, né, te contratou, você desenvolveu a consultoria, né, agora eu vou colocar em prática, né? Então, como que é esse auxílio, assim, no andamento desse trabalho? Olha, eu vou auxiliar meu cliente até que ele tenha tudo concluído. Então, eu entreguei para ele. Não tem essa que, eu entreguei, me pagou, tchau.
Não tem isso, gente. Porque a gente cria um vínculo. Eu me sinto corresponsável por aquilo que eu entreguei, né? Então, o cliente vai fazer o quê? Todos os meus clientes têm o meu WhatsApp. Então, por exemplo, ele tá lá, foi fazer tá lá em São Paulo, foi viajar, viu que tinha lá um adorno legal e ele deu vontade, Leia, o que você acha, tal. Gente, eu vou atender o meu cliente, só não vou atender se eu não tiver condições, né? Se eu estiver fora do ar. Mas esse atendimento, esse acompanhamento, ele vai acontecer até que o cliente esteja com o trabalho todo, né? Tudo instalado, tudo colocado em prática daquilo que foi feito no processo de consultoria. E digo mais, gente, esse algo a mais, né? Essa atenção que a gente dá para o cliente, olha, o retorno que eu já tive com isso é cliente que no segundo projeto, por exemplo, fiz a parte profissional, né? Um cômodo comercial. Na hora que ele for fazer uma casa ou reformar, sabe? Veio, me chamou, tal. O que significa isso? Que eu realizei aquilo que ele queria. E profissionalmente, realizou, pelo menos eu tenho comigo. Tem segurança, né? Tem segurança. Você, né? Eu acho que o bom profissional, ele sempre tem que fazer além do que o cliente está esperando. Sabe? Aquela sacada, aquele clean, assim. Né? Algo a mais. É isso que diferencia a gente. Por quê? Porque profissionais a gente tem em todos os lugares, Jennifer. De todas as formas. Então, você tem que se diferenciar. E esse relacionamento, você mostrando para o cliente que você é uma autoridade dentro daquele assunto, né? Que você é uma pessoa que está sempre antenada com o que está acontecendo, né? Com as novidades, aquilo que é referência naquele ano, com os lançamentos, né? Mas também tem aquela questão, aquela visão, né? O que a gente brinca de talvez um sexto sentido, né? De captar exatamente o que o cliente quer. Então, esse acompanhamento do meu cliente, ele vai acontecer durante todo o processo até ele ter concluído e materializado tudo que foi trabalhado na consultoria. Perfeito, perfeito. E o legal ali da consultoria, né, como a gente estava falando ali, é que ela é diferente ela se encaixa, né, para diferentes públicos, né? Então, ela é acessível, né? Um serviço que é bem acessível. Muito, né? Acessível. Muito acessível. Então, você pode fazer uma consultoria, por exemplo, para uma adolescente que pediu para a mãe para dar uma repaginada no quarto dela, não é? Então, você vai atender uma adolescente. Você pode prestar consultoria para uma mãe que está prestes a ter seu primeiro filhinho, ajudar, né, a questão do montar o quarto do bebê. Então, eu já dei consultoria, por exemplo, só na área de iluminação, né? Então, o casal, por exemplo, Casa Nova, eles já sabiam, já tinham os pontos, mas eles queriam colocar um algo a mais, né? Que tipo, por exemplo, é spot? Beleza, vai colocar um spot, mas qual spot? Né? Porque a gente tem uma gama de produtos gigantescos. Então, quer dizer, uma consultoria, né, de iluminação. Que você quer trazer para o ambiente, né? Exatamente. Então, o leque de opções é muito grande, cabe em qualquer área, dentro do leque de trabalho, né? Iluminação, paisagismo, adornos, tudo a gente pode trabalhar e a consultoria se encaixa aí. E Leia, uma pergunta também que surgiu aqui, que é uma dúvida do pessoal, como fazer a captação desses clientes, né? Como que você costuma captar os seus clientes para, enfim, né, para as suas consultorias? Olha, muito interessante essa pergunta. Por quê? Porque o começo, ele é muito delicado, né? O friozinho na barriga, né? Eu vou, não vou, como é que faz? Dou conta, não dou conta? Aquele friozinho gostoso. Então, a captação, para quem ainda está estudando, não está formado, comece a construir um portfólio, tá? Tem as suas pastinhas lá no Pinterest, faça publicações de inspirações, né? Isso é muito interessante. A minha primeira cliente, no final do meu curso, ela entrou em contato comigo e falou assim, eu estou vendo as suas publicações, você tem um bom gosto, eu queria que você desse a consultoria no meu consultório, né? Ou seja, está conhecendo o quanto a gente consegue ter um olhar que seja belo, né? E que atraia a maioria das pessoas. Porque, claro, tem o belo diferenciado, né? Isso até é tema de aula do IBDI também, né? E tem aquele belo que está assim, ó, numa área comum, num patamar comum entre as pessoas.
Então, você começa a atrair, a captar os clientes por aí. Né? O pessoal começa a comentar, nossa, eu sigo aquela moça, nossa, ela posta cada quarto, nossa, ela posta cada área de lazer, e é por aí, enquanto você ainda é estudante. Depois, por isso que a gente incentiva tanto, né, que no decorrer do curso, né, pessoal, quem está estudando, já montem as suas mídias sociais, já vão postando, né, os trabalhos de vocês, trazendo referência, postando o que vocês estão aprendendo, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu vou postar, quem que vai ver? As pessoas que estão ali seguindo vocês, acompanhando, e depois, conforme vocês vão postando, vão chegando outras pessoas, elas vão conhecendo, né, conhecendo o trabalho, o gosto de vocês, e por aí é que vão surgindo os primeiros clientes, né? O primeiro cliente mesmo é a Mariana, né? Quem que tá aí no curso que lembra da Mariana? Quem é que tá atendendo a Mariana agora? Você lembra, Leia, da cliente Mariana? Eu lembro. Então, é exatamente isso. Tem que ter essa noção. E depois, pós-formada, o que você vai fazer? Eu não apareceu cliente ainda. Gente, cria cliente. Pega a sua casa. O que precisa fazer na sua casa? Né? A gente sempre tem um cantinho que a gente quer melhorar. Então, faça o trabalho em cima da sua casa. Que trabalho que eu vou fazer? Pega uma das disciplinas trabalhadas lá no IBDI, né? E coloca aquilo, aplica dentro da sua casa. Você vai ter material para postar o ano inteiro, né? Casa da mãe, casa do tio, né? E a partir daí, quer dizer, são os seus projetos. Né? Sim, e a partir daí você vai sendo visto. Você vai criando, é o portfólio. Né? Até exatamente. Não dá para ficar com essa mentalidade de assim, eu vou esperar fazer para daí, né, surgir um cliente para daí postar, porque, né, você já tem que ir produzindo, né? E é uma forma também de você ir treinando, né, aquilo que você foi aprendendo, né, se mantendo sempre ali afiadinho, né, atualizado. Como é que o cliente vai te conhecer? Né? Você tem que se mostrar, né? Então, e é legal porque aí você vai ter que estudar, você vai ter que ir enfrentando os desafios, né? Mesmo que ainda não sejam, digamos assim, projetos oficiais, né? E isso você adquirir experiência. A hora que aparecer um cliente totalmente novo, né? Pelo Instagram mesmo, nossa, o que eu tive de cliente que entrou em contato comigo pelo Instagram, você já vai estar se sentindo mais segura poder levar isso à frente. Perfeito. E teve aqui uma pergunta também, da Karina e a Leise. Quais as etapas da consultoria e o que você entrega? Tá, então vamos lá. Consultoria, tanto ela online quanto ela presencial, tá? A online eu vou fazer o processo digital nos dois casos. Eu faço o material digital e entrego o material físico, tá? Já vou explicar por quê. Então, as etapas. Primeiro, é o briefing. Não tem como, né, não começar qualquer trabalho se não tiver isso. Sim. Pode ser um briefing só? Pode ser. Tá? Eu prefiro sempre fazer dois, como eu acabei de dizer. Conhecer primeiro o que o cliente quer, né? A partir daí, dele aprovar minha proposta de trabalho, nós vamos conversar de novo e eu vou desmiuçar tudo. Tá? E como é que faz isso? Com prática. Com prática. Você vai desmiuçando. Mas depois que eu fiz, eu descobri que esse ponto não ficou claro para mim. Não tem problema, entre em contato com o cliente de novo. Né? Não tem problema algum. Não vai ficar fazer na dúvida, né? Não vai fazer na dúvida. É um momento que você não pode ter dúvida, né? Não pode ter dúvida e vamos conversar. E aí, segunda etapa, o que eu faço? A partir daquela conversa com o meu cliente, eu monto com ele um banco de imagens, um banco de referências. Por quê? Eu vou mostrar para ele imagens de ambientes já prontos, né? Daquilo que parece com o que ele quer. E a partir daí, o que eu faço? Eu alinho o que ele me disse e transformo isso no que eu senti, o que eu percebi. E tem vezes, pessoal, que o cliente nem sabe exatamente o que ele quer. Ele tem um problema lá, por exemplo, eu preciso de um escritório, preciso de uma área de estudo para minha filha, eu nem sei como é que isso vai ser, tá? Então, eu tenho esse espaço aqui, me socorre. É mais ou menos assim, né? Então, apresenta, então, para esse cliente, né, esse conceito, esse banco de imagens, e aí ele vai alinhando, gostei disso, não gostei daquilo, tal. E a partir dessas imagens, né, desse banco de imagens, você consegue, então, ir em busca dos elementos decorativos,
né, do que precisa ser necessário para compor aquele ambiente e alinhar. Feito isso, você vai apresentar, então, propriamente dita, essa consultoria, né? O cliente aprovando, aí você vai fazer o material na forma digital e o material impresso e entregar para o seu cliente. Importante, o que eu entrego para o cliente? Eu preciso entregar uma planilha também dos materiais que envolvam essa consultoria. Não adianta eu dar só a imagem, o moodboard, por exemplo, para o meu cliente, né, e deixar ele perdido. Eu acho que é uma responsabilidade grande do design entregar também essa planilha que faça parte, né, desse projeto, dessa etapa final do projeto de consultoria. Ali a pergunta da Adriane, né? O moodboard é somente um esboço do projeto? Isso vai depender do ambiente, né? Vai. Tudo que você puder fazer para o seu cliente entender melhor o seu trabalho, faça. O cliente falou que não precisa, só quer a planilha. Tudo bem, se você sentir no briefing que é um cliente que tem um feeling legal para isso, ok, ele se sente seguro para tocar só com uma planilha, né? Como a gente falou já no começo, tem casos e casos de consultoria, né? Mas se você percebeu que é algo complexo, que o cliente está meio perdido, né? Que ele pode se perder no meio desse processo, monta sim o moodboard direitinho, com esboço se for necessário, né? Ou seja o mais completa possível. É o algo a mais sempre, né, Jenny? Algo a mais sempre, com certeza. Eu gosto muito do moodboard layout. Eu acho que ele dá, né, uma ideia assim bem clara para quem, né, para o cliente, que ele é leigo, ele conseguir entender aquilo tudo que está sendo proposto dentro do ambiente, né? Nem sempre com o moodboard conceito, né, o cliente ele consegue visualizar e ver como aquilo ali vai ficar no ambiente, né? Mas com o layout já fica bem mais claro. Inclusive, a gente eu coloco até um atrás do outro no projeto. Eu coloco o moodboard sozinho, o cliente, beleza, ali tá o que eu quero. A hora que eu coloco junto com o layout, ele fala, nossa, é isso que eu quero mesmo. Nossa, é isso mesmo. Porque aí ele consegue se visualizar, né, Exatamente. naquele espaço, né? Dentro da disciplina ali de linguagem, a gente trabalha bastante, né, essa questão do moodboard, inclusive para quem quiser aprender, né, não quero aprender, desenvolver melhor o meu moodboard, a gente tem um curso também que ensina especificamente, né, a como fazer o moodboard bem passo a passo. E assim, a gente teve uma pergunta aqui, Leia, que inclusive não é de uma pessoa que faz o curso, ou está interessada em atuar como designer de interiores, mas que acompanha o nosso trabalho, né, que gosta de decoração e que quer contratar consultoria para sua casa, né? Então ela me perguntou quais os cuidados que a gente deve ter na hora de contratar uma consultoria, no caso o cliente, né? Quando ele vai contratar uma consultoria de um profissional. Na minha opinião, ele tem que ver se esse profissional ele vai entregar. Tem uma proposta de trabalho especificado lá no orçamento? Tem que ter um contrato, tá? Eu faço um contrato, tenho um contrato específico, com cláusulas e tudo mais. Eu acho que isso dá tranquilidade para o cliente e para mim também. Tá? Sim, com certeza. Eu já passei experiência desagradável de não ter feito, era uma pessoa assim mais próxima, conhecida, tal. Fui, fiz, tirei medidas, tudo mais, e a pessoa não levou adiante. Então, assim, eu fiz umas 4 visitas no ambiente, era um consultório odontológico, certo? Montei o layout e não foi para frente e eu não ganhei um centavo. Então, assim, eu tive uma experiência árdua. Sendo assim, eu acho que é segurança para o cliente e para a gente. Faça um contrato de trabalho, né? Explique para o cliente, ambos vão assinar, tá ok? Sim. E isso é muito bom. Se é um projeto à distância, por exemplo... Isso, assim, para o cliente, às vezes as pessoas, elas têm, assim, um pouco de... Não sei se medo, de receio, né? Mas tem que assinar um contrato, né? Tem que falar, mas eu vou falar isso para o cliente, né? Mas, gente, tem que ficar bem claro, né? Para as duas partes. Tem que ter ali o contrato, né? Tá bem especificado na proposta de trabalho. Até, assim, para você ter essa segurança ali de que você passou, o que você vai entregar, o cliente tem a segurança também do que ele vai receber,
né? Então, assim, é um tipo Exato. de erro, né? Que muitas pessoas elas cometem, mas que é bom porque é aquele erro que você faz uma vez só, né? Depois Uma você vez só. aprende 100%, né? Aprende Com cem aquilo por ali. cento. Então, Né? eu acho que a garantia, ter esse contrato, eu acho fundamental. Uhum. Ali, a Adriane, né, a consultoria ela precisa de um contrato de trabalho, né? Qualquer serviço, né, que você vai desenvolver, Qualquer é serviço. importante ter um contrato, né? Às vezes, assim, não é um contrato tão detalhado como um projeto, né? São contratos ali diferentes, né? Eu vejo que tem profissionais também que trabalham junto com a proposta de trabalho, o contrato também. Exatamente. Quando, por exemplo, o meu orçamento, ele já vai à proposta de trabalho. Né? Uhum, Então, a partir desse orçamento, proposta de trabalho, eu monto o contrato. Eu tenho um contrato grande, né? uhum. E o que eu faço? Eu vou fazer um trabalho para o cliente. Eu vou ler aquele contrato e vou alterando as cláusulas, adaptando, então, aquele tipo de trabalho que eu vou prestar. Uhum. Perfeito. Perfeito. Ó, o pessoal comentando aí, ó, a Estela, contrato sempre, né? Também faço o contrato. É isso aí, pessoal. Agora que a gente está falando aqui de consultoria, né? E de contrato, de proposta de trabalho, não esqueçam aí, gente, de dar um print aqui na live, marcar nos stories de vocês, que depois vai ter um e-book aí que a gente montou bem especial. Marquem o IBDI oficial, a Leia Designer Interiores, que depois a gente vai passar para vocês lá no direct o link do e-book de consultoria, né? Do passo a passo aí que a gente montou para vocês. E Leia, uma outra coisa que surgiu aqui de dúvida também, né? Qual que é a tua sugestão para quem está começando agora na área de consultoria? O que você diria, né? Para quem vai começar agora a fazer as suas primeiras consultorias? Me segue no Instagram. Isso mesmo, já sigam lá, Né? Leia, tá aqui em cima, ó. E tá com dúvida? Eu já recebi, por exemplo, colegas do curso de BDI que formaram comigo e viram minhas primeiras publicações já de trabalho, perguntando, Léa, como é que você faz? Tal, tô meio insegura, sabe? Então, eu acho muito interessante isso. Sigam profissionais que já estão tendo sucesso. Tá? Uhum. Dentro do IBDI mesmo, tem muitas alunas, né? O IBDI até publicou hoje, né? Mulheres que inspiram. Qualquer uma daquelas mulheres, ou todas elas, inclusive, que você comece a seguir, comece a ver o dia a dia, o trabalho, tá? Perrengue de obra, de reforma, todo mundo passa. Não vai achar assim, vou ter uma vida plena profissionalmente. Isso é normal em qualquer setor, né? Claro que a gente cuida dos mínimos detalhes, né? Mas vai acontecer sim. Então, que você saiba que existe sim muitos detalhes para a gente poder prestar atenção. Aqui a vida é realidade mesmo. Então, uma dica é essa: sigam os bons profissionais. Geralmente, esses profissionais também têm canais no YouTube, eles passam, cada semana postam um vídeo. Isso é muito interessante. O próprio canal do IBDI também faz isso. Então, acompanhe as lives, né? Voltamos às lives agora. Então, hoje a gente está falando de consultoria, o próximo tema. Gente, informação é sempre bom. Você vai acabar tendo um feeling com alguma dessas pessoas. Entre em contato com elas, tá? Eu tenho certeza. Eu, por exemplo, estou aqui de bom grado, eu quero mesmo ajudar outras pessoas. Troca profissional é sempre ótima. Né? Se alguém depois dessa live ficou alguma dúvida, quiser perguntar algo, pode mandar um direct. Estou super disponível para estar contribuindo para vocês. Ah, que legal. E assim, ó, ela é uma outra pergunta também aqui, né? De que forma que o IBDI, né, ele contribuiu para a tua formação como 100%. profissional? 100%. Gente, eu sempre gostei da área de decoração. Mas eu vou dizer um negócio. Depois, assim, parecia que eu tinha uma visão meio turva, né? Então, o IBDI, ele limpou esse meu olhar, sabe? Entrou em contato mesmo com se aprofundar. Eu não tenho o que reclamar em nada, muito pelo contrário. E olha que eu acompanho, inclusive, pessoas que fazem outros cursos, até mesmo graduações, né, na área de arquitetura e tal, e eu fico, assim, impressionada com a diferença.
E por que que eu escolhi o IBDI? Eu fiz uma pesquisa gigantesca antes, muito grande mesmo, por quê? Porque eu mudei de área. Então, eu sou formada em ciências biológicas, né? Sou professora de biologia e eu queria mudar de área. E acabei escolhendo IBDI e foi muito interessante. O pessoal na época me deu muita atenção, né? Falaram, ó, eu vou te mandar o link de uma aula. Por quê? Porque eu, por exemplo, como cliente do IBDI, eu ficava insegura. Gente, será que a aula é boa? Porque às vezes tem aula, né? Aula à distância, sei lá, vai que... Eu já fiz curso, por exemplo... Até quem já fez outros cursos, né? Às vezes outros cursos online, passou por outras experiências, fica um pouco receoso, né? Porque, assim, cada escola, enfim, tem um método, né? Tem uma metodologia, tem um formato de trabalho, né? Às vezes a gente já fiz curso na área... Às vezes a gente recebe aqui umas transferências, né? Que a pessoa, mas é que eu estava aprendendo, por exemplo, AutoCAD, SketchUp, minha prova era de assinalar, eu não tinha essa parte prática, né? Ia aprendendo os conteúdos assim, mas não praticava mesmo dentro do curso, né? E o que a gente vê, né, ao longo desses 20 anos que a gente tem aí de escola, é que essa prática, né, esse desenvolvimento de projeto, né, essas situações reais que a gente coloca para os alunos dentro das disciplinas, né, esses estudos de caso para serem desenvolvidos, isso é o que faz toda a diferença, né, para que lá na frente, quando você sai daqui, realmente, né, você se sinta apto, seguro, né, a atuar, a poder pegar os primeiros clientes. Óbvio, né, que aquele friozinho na barriga gostoso sempre vai dar. E isso não é só no primeiro cliente, é no segundo, no terceiro, porque, né, é uma coisa que você está fazendo que você gosta, mas você tem aquela segurança, né? Você sabe por onde você vai começar, né? O que você vai fazer. E isso, assim, faz toda a diferença, né? E o interessante, assim, que ao longo do curso, o IBDI vai te dando elementos, né, te preparando para o TCC, né, que é um projeto completíssimo. Então, é só elogios. Faltou um pouco de cabelo na minha cabeça na época do TCC, né? Mas, assim, ó, a hora que você vê o resultado, e o gostoso, assim, ó, porque cada turma tem um grupo de WhatsApp, ainda é assim, Jennifer? Sim, cada turma segue um cronograma, tem um grupo de WhatsApp. Assim e aí você vê, assim, época de TCC, você só vê a imagenzinha chorando, desesperado. Mas depois todo mundo, né, comentando, apresentei meu TCC, que legal, vai compartilhando com a turma. Sim. Então, é muito gostoso. E essa bagagem é muito importante. E a diversidade que a gente tem, né, Jennifer, das avaliações. Todo módulo tem o projeto, lógico, né, específico dentro daquele assunto, né? E tem as outras formas de avaliação. Eu lembro que um dos trabalhos era a questão da análise de uma obra de arte, que a gente poderia fazer um áudio, né? Quer dizer, já está preparando o aluno, se o aluno quiser futuramente ter um canal de podcast, ele pode fazer isso. Né? Então, quer dizer, para mim, a meu ver, não passou nada. Está tudo ali, todas as opções. Que bom, a gente fica super feliz. Gente, a gente inclusive, né, hoje a gente falando aqui sobre consultoria, a gente preparou um material que a gente vai disponibilizar depois para vocês lá no direct, para quem deu o print aqui da live, né, e compartilhou nos stories. Então, depois o pessoal que está aqui na live, que participou, né, deu o print, compartilhou lá nos stories, a gente vai mandar para vocês esse e-book aí que a gente bolou sobre as consultorias. Mas para quem quer também se aprofundar mais, né, quem está pensando em trabalhar com isso, eu quero, né, já ter ali uma formatação, né, de como eu vou desenvolver essas consultorias, a gente tem um workshop também bem bacana de consultoria online. E nesse workshop a gente tem ali todo o passo a passo, né, de como você vai desenvolver a consultoria, como você vai montar. A gente tem os modelos também de proposta de trabalho, né, de montar uma página de venda, de consultoria, um modelo de briefing, né, um checklist bem detalhado, assim, passo a passo, para ir guiando você nas primeiras consultorias, né, a lista de compra que a Leia colocou ali, que é tão importante, que faz a diferença, né, Leia, para você entregar isso para o cliente, né, para o cliente se direcionar. Uma biblioteca também para você ir montando os seus mood boards. Então, a gente tem esse workshop, tá? Que inclusive a Fernanda, vou pedir para a Fernanda ela colocar o link aqui para vocês na live, para quem quiser conhecer.
né? Quem quiser conhecer e aprender aí mais sobre consultoria. E Leia, não sei se você... Alguma outra coisa aí que foi faltando a gente falar sobre consultoria que você queira complementar do teu trabalho, do dia a dia? Ou Olha, pessoal eu ainda, acho que a gente não sei se ficou aí percorreu, todas as... Se alguém o pessoal quiser. ficou ainda com alguma dúvida, a gente vai mandando aqui pra gente nos comentários. A Viviane é que ela comentou, né, que é importante que o cliente saiba o que será entregue e não ficar esperando por algo que não está no contrato. Na hora que a gente estava falando ali do contrato, né, a importância de ter o contrato de trabalho. É isso mesmo. Eu tive até uma experiência, olha a importância do contrato. O cliente, cada etapa de trabalho, eu especifico o tempo que o cliente vai receber. Por exemplo, essa apresentação desse banco de imagens, né, desse projeto conceitual através de imagens, a partir do momento que o cliente assina o contrato, então lá no contrato está especificando, ó, essa primeira etapa do projeto vai ser entregue em tantos dias úteis, essa outra etapa, tantos dias úteis. Quando o cliente aprovar tudo, até eu gerar o material impresso, tantos dias úteis. Para quê? Porque já aconteceu, às vezes o cliente fica afobado, viu, gente? Isso é normal. Você está lá, criou o conceito para ele, você vai iniciar, por exemplo, uma maquete eletrônica. Aí você vai iniciar a maquete eletrônica. Aí o cliente fala assim, ó, eu tô querendo agendar amanhã com o marceneiro, para ele e tal. Eu falei, não tem como se agendar com o marceneiro, porque o projeto de detalhamento daquele imóvel ainda não aconteceu, né? E, mas olha, tá dentro do prazo, no contrato é a data tal. Então tá bom. Por quê? Para tudo isso ficar muito bem conversado, né? Então tem que tomar esses cuidados, sim. Tem que tomar esses cuidados, não, com certeza. E outra coisa também é que eu acho que a gente falou lá no iniciozinho da live, mas ficou uma pergunta aqui para responder, a diferença de consultoria e projeto. A consultoria, ela sempre vai ter um formato mais rápido, mais ágil, né? E a minha consultoria especificamente, ela não vai envolver uma maquete em 3D, tá? Porque se for uma maquete 3D, aí já é um projeto. Certo. Tá bom? Então, a diferença principal é essa. A partir daí, então, os custos vão ser diferentes, o atendimento ele é mais rápido, então eu sei que eu vou me dedicar por um curto espaço de tempo mais para aquele cliente, tá? Então, as horas lá. Já um projeto, o que acontece? Eu já tenho as etapas mais espaçadas. Por quê? Porque eu vou criar um conceito todo com ele, né? Muitas vezes a gente vai ter que analisar a planta estrutural do imóvel, porque às vezes ele quer tirar a parede, ele quer construir um banheiro. Aí eu vou ter que o quê? Eu tenho profissionais parceiros, né? O engenheiro, eu preciso dessa planta. Às vezes o cliente nem sabe cadê a planta da casa dele. Então a gente tem que pedir. Isso acontece muito. Essa planta acontece muito. Às vezes ele comprou, não sei, perdi na mudança, tal. Então como é que o engenheiro vai autorizar, por exemplo, tirar uma parede sem ter um projeto, né? Tem que ter um projeto estrutural. Então, muitas vezes, o projeto mesmo de interiores completo, ele vai demorar um pouco mais, porque demanda essas outras áreas, né? Então, tem o hidráulico, eu tenho uma parte de elétrica, entendeu? Então, ela engloba, ela é mais detalhamento, né? Todo o projeto executivo, né? Exatamente. Por exemplo, às vezes você vai fazer, por exemplo, um projeto, vamos supor, de uma farmácia, né? Você vai ter que ler o que tem na Anvisa, todas as especificações adequadas. Para quê? Porque depois essa farmácia ela vai precisar de um alvará, de uma liberação para poder estar funcionando. Então, tem aquilo que você pode fazer na parte decorativa, sim, mas tem aquilo, por exemplo, que você tem que seguir, né? Por exemplo, como nos comerciais, você tem que especificar, por exemplo, tamanho de banheiro para cadeirantes, né? Atender aquelas pessoas de necessidade especial. Então, o que acontece? Já você vai precisar de um tempo maior. Diferente, né? Você fazer residencial, comercial, né? Já são, são projetos, mas são etapas aí, coisas, né, diferentes que você tem que estar atento, né? Atento. Essa questão de legislação, né? É bem importante.
Viviane aqui comentando, né, que no curso é feito um grupo de turma e existe muita troca de conteúdo entre os colegas. Se você está pensando em fazer o curso de formação com o IBDI. Legal, comentando ali do grupo, né? É, muito bom. Ah, e a Má Interiores, agora, né, saindo um pouquinho da consultoria, indo já para projeto, né? Ela está perguntando no projeto o que você entrega. Que daí já No é isso que você projeto, estava comentando, né? É, exatamente. O projeto, o que ele vai contar? Ele vai contar, eu vou entregar para o cliente um caderno. E dentro desse caderno, tem cadernos menores. Então, vai vir todo o layout, toda a paginação de pisos e revestimento, todo o projeto luminotécnico, né? Ele vai vir também toda a questão da disposição do mobiliário, né? Então, aquele cliente, naquele projeto, suponhamos que tem a parte de a marcenaria. Então, vai vir um caderno, o cliente tem o dele, e vem um caderno específico só com a marcenaria. Porque aí o cliente, a hora que ele for, né, nos seus marceneiros, ou até mesmo eu, for contactar para ele esses marceneiros, esses profissionais, tem um caderno separado. O cliente continua com o dele, né? E tem esse outro caderno separado. Para marmoraria, a mesma coisa, né? Tem também essa planilha, esse orçamento. Se o cliente pedir, eu posso montar para ele, inclusive, um cronograma da obra, para ele saber, ter uma noção. Né? Isso no IBDI também é tema do curso. Então, quanto tempo leva, por exemplo, para demolir aquilo dali, para construir, para ser a parte de gesso? Até mesmo para ele ter um cronograma da obra dele e saber, ó, agora está no momento de eu entrar em contato com o eletricista. Agora eu vou ter que chamar, por exemplo, o pintor para dar os últimos retoques. Então, isso é muito importante. Então, o projeto, né, de interiores, ele vem um caderno grande, com todo o detalhamento, e esses subcadernos para poder orientar até mesmo os outros profissionais envolvidos na execução do projeto. Sim, eu acho que assim, dentro do projeto, né, uma das partes, assim, tudo é importante dentro do projeto, né, mas uma das partes, assim, que são fundamentais, assim, são muito importantes para que depois aquilo tudo ali que você pensou, que você planejou, aconteça realmente depois, né, lá na obra, na hora da execução, é o projeto executivo, né? É o projeto executivo, né? O detalhamento é tudo. Ah, eu vou detalhar. Será que eu preciso colocar exatamente o código da cor que eu especifiquei lá? Precisa. Gente, precisa. Ah, mas o cliente já falou e já gostou. Precisa, põe. Não tem problema. Ah, eu estou sendo muito detalhista. Seja detalhista no detalhamento. Porque o que você antes passar do que faltar. Exatamente. Por isso que é uma das disciplinas, né, que a gente pega bastante aí no pé do pessoal, disciplina de projeto executivo, né, onde aprende aí todos esses detalhamentos. Ali, você vai falar como cobrar, foi falado na live também, depois vai ficar gravado aí para quem entrou depois, poder assistir. Então, gente, já quero agradecer aqui a participação da Leia. Leia, é sempre muito bom te receber aqui. Nossa, é um prazer, Jennifer, um prazer. Me sinto muito bem-vinda no IBDI. Ai, que bom. Eu acho assim, né, trazer, né, os profissionais, né, os designers formados aqui na escola, né, mostra o quanto é possível, né, ter uma carreira gratificante mesmo em design de interiores, né, iniciar, dar aí os primeiros passos, né, como você falou, se formou em 2020, né, tá aí em pleno sucesso, né, a gente acompanha o teu dia a dia, acompanha os teus projetos, e se sente muito feliz em poder receber você aqui, né? E a tua experiência inspirar, né, tantas outras pessoas também estão iniciando agora. Fico muito feliz, muito feliz. E o IBDI é responsável por parte dessa minha realização, né? Então, tornou o meu sonho possível. E sempre que precisar, vou estar aqui. Reforço, quem quiser entrar em contato comigo, se tiver dúvidas, se quiser que eu conte alguma outra experiência, eu estou à disposição. É um prazer poder ajudar para quem está começando, para quem não está começando também, né? Se quiser a gente fazer algum tipo de parceria, tô aqui, estou disponível, pronta para ajudar. Que legal, né? Então,
Obrigada aí, Leia, pela tua participação, né? Se sinta aí sempre convidada de vir participar aqui com a gente das nossas lives. Hoje falando aqui sobre consultoria em decoração de interiores, né? E de que forma a consultoria ela pode alavancar a carreira de quem está iniciando. E, gente, não esqueçam, né? Então, quem compartilhou, quem participou, né? Ficou aí na live com a gente e fez o print da live, compartilhou lá nos stories, né? Marcou o IBDI oficial e a Leia Design de Interiores. Agora a gente vai mandar para vocês lá no direct um e-book que a gente montou, que ele dá o passo a passo, né, da consultoria. E, inclusive, dentro desse e-book tem também um checklist, onde ele vai diferenciar para vocês a consultoria do projeto, né? Então, aí é bem bacana esse checklist, que você consegue ter uma visão, né? O que você vai trabalhar dentro da consultoria, o que você vai trabalhar dentro do projeto de interiores. Então, todo mundo que compartilhou lá nos stories a nossa live vai receber, né, esse presente aí lá no direct. Tá? Então, gente, obrigada pela participação de vocês, né, do pessoal que ficou com a gente aí na live. Obrigada novamente, Leia, né? Valeu pela Obrigada, Jennifer. Aqui com a gente. E, pessoal, eu que agradeço. Obrigada, pessoal. E durante a semana aí, a gente vai compartilhar com vocês o tema da próxima live, né? E quem se interessou, né, quer aprender mais sobre consultoria, Fernanda vai deixar o link novamente ali do curso, né, do workshop de consultoria, onde vai ter todo esse passo a passo, ensinando a como fazer a consultoria, né, como formatar a proposta de trabalho, né, vai ter todos os modelos lá que vocês precisam para tirar esse serviço de consultoria do papel e começar agora mesmo. Tá joia, gente? Valeu pela participação e até a próxima live. Até mais, Jennifer. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.